Meus irmãos, a paz do Senhor. Tem muita gente para pouco barulho. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Me encontro muito feliz de poder retornar a essa casa, que, como já foi bem dito pela pastora, também é minha casa. Você pode glorificar a Jesus por isso, meu irmão? Por gentileza, abra comigo as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 12, por favor. E enquanto você vai procurando aí, eu quero externar em Deus a minha gratidão por poder estar aqui na noite desse dia, louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, pastor Adilson. Que o Senhor Jesus venha lhe abençoar a cada dia mais nesse lindo ministério, tá bom, pastor? O Senhor é uma referência para a minha vida e também para a minha casa. De igual forma, a pastora Roberta, que nos fez esse convite, tá bom? Me sinto muito grato no Senhor por poder estar aqui. Me faço bem acompanhado do meu pai, pastor Márcio, que Deus te abençoe, pai. E eu quero aqui louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos aqui, dos amigos, tá bom? Josi, minha amiga, que mora no meu coração, Deus te abençoe, tá bom? Queridos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, o versículo de número 1 em diante, o Senhor gritar esse texto em meu coração, ao qual Ele vem trabalhando comigo há algum tempo em cima desse texto, e eu sei que o Senhor tem algo reservado para a sua vida através da sua palavra. Você pode glorificar a Jesus por isso? Ele tem algo reservado para você nessa noite. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Nós estamos em um congresso de Pentecostes, onde está falando do fogo santo do Senhor. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você trouxe lenha para continuar esse fogo aceso nessa noite? Quem trouxe lenha aí? Vou perguntar porque teve pessoas que não reagiram. Eu vou te dar a oportunidade de reagir. Você trouxe lenha para que venha continuar sendo queimado no fogo do Senhor nesse lugar? Aleluia! Porque eu estou sentindo a graça de Deus invadindo esse lugar, meus irmãos. Aleluia! Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 1. Quem achou, diga amém. E que vem dizendo: Ora, naquele tempo o rei Herodes estendeu suas mãos para maltratar alguns da igreja e matou Tiago, irmão de João, à espada. E ele, vendo que isso agradara aos judeus, prosseguiu e tomou também a Pedro, e eram os dias dos pães ázimos, e havendo prendido, ele o colocou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Portanto, Pedro era guardado na prisão. Repita comigo: Pedro era guardado na prisão. Muito obrigado. Mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. Feche os teus olhos aí mesmo assentado. Se possível, pegue na mão desse irmão que está do teu lado. Vamos orar juntos nessa hora, vamos? Certifica que ele não está dormindo, que ele está acordado. Dá uma sacudida nele aí. Diga para ele que você está num congresso de Pentecoste. Fica ligado. Agora feche os teus olhos, encurve a tua cabeça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos uma vez mais na Tua presença para Te glorificar e exaltar o Teu nome, na beleza da Tua santidade, ao qual nós já podemos sentir a Tua mão, Senhor, neste lugar. Senhor Deus, é bem verdade que eu sei e sinto no meu coração que hoje é noite que o Senhor vai renovar pessoas aqui, que hoje é noite que o Senhor vai batizar com o Espírito Santo, que hoje é noite que o Senhor vai transformar vidas, vai libertar, vai sarar, vai curar, vai trazer novidade de vida para aqueles que estão desanimados, entristecidos, caídos.
Alguns que entraram até sorrindo, mas por dentro está sangrando, está doendo. Mas o Senhor é aquele que sonda e conhece os nossos corações. E ainda que nós venhamos muitas das vezes esconder o que estamos sentindo no momento, Tu és aquele que conhece muito bem quem nós somos. Pai querido, nesse congresso de Pentecostes, aonde eu sei que a Tua igreja se consagrou para esse dia, aonde eu sei que a Tua igreja jejuou por esse dia, aonde eu sei que a Tua igreja orou por esse dia, eu sei que o Senhor vai falar poderosamente aos nossos corações. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a Ti seja dado a glória, a honra, o louvor, o domínio. Pai querido, Pai amado, eu faço das palavras do salmista as minhas palavras. Mais vale um dia em Teus átrios do que 1000 em outra parte. E eu quero lhe pedir, manifesta da Tua glória. E em nome de Jesus nós repreendemos toda a fúria do nosso adversário. Nada vai impedir da Tua igreja receber da Tua parte. É o que nós lhe pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, dobre a sua atenção para cá, pois eu quero aplicar algo sobre a tua vida através dessa palavra. E eu quero dizer para você, isso aqui não é um jargão de pregador, mas eu estou sentindo muita presença de Deus aqui nesse lugar. Estou sentindo Deus trabalhando de forma muito poderosa no nosso meio. Desde quando eu cheguei e escutei os louvores sendo entoados, eu pude sentir a mão de Deus nesse lugar aqui, meu irmão. Então você fique bem à vontade, você não me atrapalha em glorificar a Deus, você não me atrapalha em dar aleluia, não, você não me atrapalha. O que me deixa entristecido é se você ficar de boca fechada e deixar de adorar a Ele, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Meus irmãos, entremos comigo na palavra. Nós estamos diante de um texto ao qual vem falando a respeito da igreja primitiva ou da igreja do primeiro século, a igreja de Jesus Cristo. A saber, essa igreja ela estava passando por um momento difícil, ela estava passando por um momento delicado. E qual era esse momento? Essa igreja estava sendo perseguida. A palavra do Senhor vai dizer que agora o rei Herodes, ele começa a perseguir a igreja, ele estende as suas mãos para maltratar alguns da igreja, e portanto que ele começa pegando os líderes dessa igreja, ele começa pegando a referência dessa igreja e começa assim a persegui-los e a matá-los. É bem verdade que nós sabemos, e eu carrego isso comigo e espero que você também carregue a partir de hoje, que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela vai passar por muitos momentos, e um desses momentos é a perseguição. E a perseguição, não pense você que é algo fácil, não pense você que é algo muito fácil de lidar. Perseguição é difícil, é doloroso. Muitos irmãos estão agora escondidos em determinados lugares, aonde a palavra de Jesus Cristo não pode entrar de forma igual estamos aqui, mas os missionários estão lá pregando a palavra de Deus, independentemente do que eles vão sofrer, mas estão lá entregando o seu melhor para o reino de Deus. Aleluia! Diz a palavra do Senhor que a igreja está sendo perseguida. É bem verdade que uma das artimanhas do meu e do seu adversário é usar da perseguição para paralisar o crescimento da obra. Mas eu glorifico ao Senhor em todo tempo, porque todas as vezes que eu vejo o adversário se levantar para paralisar o crescimento da obra, eu vou ver Jesus Cristo se levantar em nosso favor e exterminando a fúria do nosso adversário. Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu quero liberar sobre você, enquanto eu introduzo essa mensagem, não existe
existe levanta do adversário, não existe fúria do teu inimigo, do meu inimigo, que vai paralisar o crescimento que Deus tem na tua vida, na tua casa, no teu ministério. Aleluia! Deus está dizendo para alguém: você vai voltar a gerar hoje, você vai voltar a crescer hoje, você vai voltar, porque sou eu que lhe garanto. Estou sentindo Deus aqui, meu irmão. Diz a palavra do Senhor que então Herodes começa a perseguir a igreja. Ele pega um dos líderes da igreja, um dos principais líderes da igreja primitiva, a saber, Tiago. Ele pega agora Tiago e mata Tiago à espada. Imagina comigo como que ficou essa igreja, vendo um dos seus líderes sendo morto à espada, meu irmão. Imagina como é que ficou a estrutura dessa igreja, o pensamento dos irmãos lá. Pegaram um dos nossos líderes, pegaram uma das nossas referências e o mataram covardemente por pegar a palavra de Deus. Diz o texto que Herodes não fica satisfeito em só matar Tiago. Ele vê que o povo judeu se alegra com a derrota que estava acontecendo parcialmente nessa igreja. Diz o texto que eles se alegram com o momento que a igreja primitiva estava passando. E eu fiquei me perguntando: como é que pode gente se alegrar quando o outro está triste? Como é que pode gente sorrir com o fracasso do outro? Como é que pode gente se alegrar quando vê alguém caído? Vem para o nosso lado, eu estou aplicando para nossas vidas hoje aqui. Como é que pode gente ficar feliz quando tem gente que está chorando? Isso não é característica da igreja, pois a palavra de Jesus Cristo diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram, mas também chorar com os que choram. Você está entendendo isso aqui? O que eu quero dizer para você não é para você entrar em guerras que Deus não mandou você entrar, mas quando você vê alguém precisando de ajuda, estende a mão e diz: eu estou contigo, eu estou contigo. Isso é característica de quem tem o fogo do Espírito de Deus. Uma das características de quem tem a presença de Jesus na vida é essa. E qual é? Não é julgar quem está caído, mas é estender a mão e dizer: eu estou contigo, vem. Enquanto tem gente dizendo: ah lá, ela não é digna. E quem disse para você que você também é digno? Ei, eu e você, nós não somos dignos de nada. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Aquele que tem todo o poder está estendendo a mão para ti e está dizendo: eu te coloco de pé de novo. Eu te coloco de pé de novo. Aleluia! Diz o texto que está lá agora Herodes, vendo que o povo judeu está alegre com o que está acontecendo no momento. Diz que agora ele pega, eu tenho a dizer isso, o principal deles, o principal líder, o principal pastor, a saber, Pedro. E agora ele pega Pedro, coloca dentro da prisão e libera uma ameaça, ao qual ele tem consigo mesmo que ele vai conseguir concretizar. E qual é a ameaça, João? A ameaça é que depois da festa da Páscoa, ele iria matar também a Pedro, como fez com Tiago. Mas antes, ele coloca Pedro preso dentro da prisão. E eu me alegro porque o texto diz que Pedro estava guardado na prisão. Lembra que eu pedi para você repetir isso comigo? Guardado na prisão. E eu fiz você repetir isso comigo porque é bem didático mesmo, para você guardar isso consigo. Eu acho interessante que o texto faz questão de nos trazer que Pedro está guardado. E eu perguntei ao Senhor: por que faz tanta questão de estar escrito de forma bem explícita para nós que ele está guardado? É porque o Senhor falou que tem pessoas, João, que estão em determinados cenários na sua vida, que está achando que está esquecido.
mas não é assim que Ele está. Comigo está guardado, é diferente. Vou melhorar isso aqui para você dar uma glória melhor. O que o Senhor está dizendo para mim e para você é: não está esquecido, está guardado. Esse glória foi bom, mas poderia ter sido melhor. Eu estou liberando aqui. O que Deus prometeu para ti não está esquecido, está guardado. Está guardado, está guardado. Eu preciso liberar para uma mãe, para uma avó, para um tio, para uma tia, para alguém. Não está esquecido, está guardado, está guardado, está guardado e está guardado. Pedro está guardado na prisão. E diz o texto que a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. Meu irmão, isso é muito lindo. Esse versículo mexe comigo, porque eu já ouvi pregadores dizer, olha só, dizer que a igreja com Tiago foi omissa e não orou por Tiago. Mas eu não vejo parâmetros bíblicos para afirmar que a igreja não orou por Tiago. Não existe parâmetros bíblicos para dizer que a igreja foi omissa por Tiago e orou somente por Pedro. Eu tenho comigo, e acredito nisso, que a igreja também orou por Tiago, mas não orou na mesma intensidade. Vou repetir: a igreja também ora por Tiago, mas não ora na mesma intensidade que orou para Pedro. Portanto, que o escritor vai dizer: e orou sem cessar, e orou sem, ou seja, orou intensificadamente. Você está entendendo isso aqui? Aí eu vejo a igreja fazer uma coisa muito linda, meu irmão. O que? Quando eu acho que não tem saída, eu não vou ficar preocupado, eu vou intensificar a minha oração. Será que tem alguém para dar um glória a Deus aí? O que Deus está dizendo para mim e para você, não é para você fugir desse cenário com medo, não, mas é para fazer o que, João? É para intensificar a oração, porque quem intensifica a oração vivencia o milagre. Eu vou de novo: quem intensifica a oração vivencia o milagre. Olha para quem está do teu lado e diz aí: é para intensificar. Diga com mais autoridade: você é profeta de Deus aqui. Diga para quem está do teu lado: intensifica, intensifica a tua busca, intensifica a tua oração, intensifica a tua marcha, intensifica o teu jejum, intensifica. Eu estou sentindo uma autoridade enquanto eu digo isso aqui. Deus está dizendo para alguém: não é para parar, mas é para intensificar. Não é para desistir, mas intensifica. A tua casa é do Senhor, a tua família é do Senhor, esse ministério tem dono, e quem é? É Ele, é Ele, é Ele. É Manassó. Glorifica o Senhor aí, vai. Intensifica o teu glória, vai. Intensifica o teu aleluia, vai. Intensifica, intensifica. Tem muita gente hoje que está mais acostumado em fugir do problema do que encarar ele de frente. É mais fácil eu me omitir do que eu ir lá para resolver. O Senhor está falando com alguém aqui. É mais fácil eu fingir que não é comigo do que ir lá e dizer: espera aí, eu vou intensificar minha oração, porque que para aquilo que a terra disse que não tem jeito, o céu está dizendo: a última palavra é minha. Diz o texto que a igreja está orando por Pedro sem cessar. A palavra do Senhor vai dizer que tem uma ameaça aqui. E qual é a ameaça? Que Pedro vai ser morto. Eu acho isso aqui muito interessante, porque eu acredito comigo, vem cá, agora eu vou aqui fazer com você um pensamento meu, tá bom? Vamos conjecturar juntos. Eu acredito que o rei Herodes era um rei organizado, até porque ele está regendo uma nação, ele está regendo uma terra, ele precisa ser organizado. E eu acredito comigo que Herodes, ele tinha uma agenda, e na sua agenda
ele escrevia tudo o que ele iria fazer. Vem cá, conjectura comigo. Diz o texto para mim, eu observando e pensando comigo. Herodes deve ter escrito assim: vão matar Tiago. E assim ele o faz, não é verdade? Sim, ele mata Tiago, assim ele o faz. Mas agora na sua agenda, ele escreve: vou prender Pedro, vou matar Pedro. Mas o que Herodes não sabia é que o céu também é organizado. E o céu também tem uma agenda. Vem cá, conjectura comigo isso aqui, conjectura comigo. Diz, ei, eu quero dizer isso aqui para você: o céu também tem uma agenda. E na agenda da terra, ele até escreveu: vou matar Tiago, e assim ele o faz. E na agenda do céu estava escrito: realmente, Tiago será morto, mas vai ser recebido em glória. Só que quando ele escreve: vou matar Pedro, o que ele não sabia é que na agenda do céu estava escrito: Pedro não vai morrer, Pedro vai viver. O que eu quero liberar sobre a tua vida aqui nessa noite é que não é a agenda da terra que rege a tua vida, que não é a agenda da terra que determina o que o Senhor tem para a tua vida, mas é aquilo que o Senhor falou que vai reger a tua vida. E eu quero liberar para alguém aqui: não haverá morte, mas haverá vida. Ei, vem cá, não quero ser chato, mas você que pode, tá? Segura na mão de alguém aí, segura. Diga para ele: não vai haver morte, mas vai haver vida. Esse congresso aqui é congresso de vida. É congresso de vida. Porque aonde tem presença tem vida. Quem recebe essa palavra aqui? Eu quero liberar agora. Recebe vida aí do teu lugar. Recebe vida. João, mas o médico disse: quem dá a última palavra é o Senhor dos Exércitos. Pode até a terra falar ao teu respeito, mas o que prevalece é aquilo que o céu determinou lá em cima. Meu irmão, isso aqui é só para quem está entendendo essa palavra. Pode até o homem ei, irmão, o que vai prevalecer é o que Deus tem para a tua vida. O que vai prevalecer é aquilo que Deus falou e está acabado. Tem muita gente que faz muitos planos, não, que eu vou fazer isso, e planejar não é errado, sonhar não é errado. Você tem que planejar, tem que sonhar, tem que pensar no futuro, mas guarde uma coisa consigo: o que? Vai prevalecer a vontade de Deus, pois a vontade de Deus, ela é soberana sobre a minha vontade, sobre os meus sonhos, sobre o meu futuro. Diz o texto que agora Pedro está guardado na prisão, a igreja está orando. Diz o texto que Herodes coloca 4 quaternos de soldados para vigiar Pedro. 4 quaternos, ou seja, 16 soldados estão vigiando Pedro. 4 vezes 4, 16, 4 quaternos. E eu fiquei pensando comigo, meu irmão, e talvez você também pensou consigo: o que Pedro fez para merecer estar guardado na prisão e ainda sendo vigiado por 16 homens? Pedro assaltou? Não. Pedro matou alguém? Não. Ele era algum homem mau para a sociedade? Não. O que Pedro era, João? Pedro era pescador. Tá, e o que o pescador tem de mal com isso? Por que colocar 16 homens para vigiar Pedro? Nem no Brasil tem 16 homens vigiando um sequer no presídio. Não tem. Herodes ainda faz questão, coloca um do lado direito da cama, o outro do lado esquerdo da cama dele, e fica de olho. Aí eu perguntei: Senhor, por que colocar tantos homens para vigiar um homem pescador? Estou sentindo Deus aqui. Para que colocar 16 homens para vigiar um homem
que a sua função é ser pescador. Aí o Senhor falou comigo: João, você está pensando que Herodes colocou 16 homens para vigiar Pedro devido a quem ele era na sua função terrena? Posso dizer para você, não é porque ele é pescador, ou porque fosse talvez um empresário, um dono de loja, um vendedor, um enfermeiro, um médico. Até porque você precisa entender que não é sobre quem você é, mas é sobre aquilo que você carrega. Vou melhorar isso aqui para você entender isso consigo. João, mas eu nem tenho o melhor carro. Mas não é sobre o seu carro. Mas eu nem tenho aquela mansão. Mas não é sobre a tua mansão, sobre a tua casa. João, mas eu nem tenho aquele casamento que muitos almejam. Mas não é sobre isso. É o que? É a presença que você arrepiou aqui. O que eu quero dizer para você é: as perseguições contra a tua vida não é por causa daquilo que você tem, mas é por causa da presença que você carrega. Tem gente que não consegue entender como é que pode pescador e tá sempre ali, ó, sorrindo, alegre, tá passando na luta, mas mesmo assim veio para casa do Senhor, saiu de um dia cansativo de trabalho, mas mesmo assim veio para a casa do Senhor. O que eu quero dizer para você é: se acostume mesmo, porque não é sobre aquilo que você é, mas é sobre aquilo que você carrega. Quem carrega a presença aqui, me dá um sinal aí, vai. Pescador, e está lá 16 homens vigiando ele. Decamassora Maragaço. Eu quero dizer sobre a tua vida, eu já estou contemplando gente chorando aqui, entendendo esse mistério. O que eu quero dizer para você nessa noite é que Herodes coloca 16 soldados, porque ele sabe o que é, João? Que a igreja é estranha. Como assim, João? Herodes sabe que a igreja é esquisita. O que está querendo dizer com isso? É que o mesmo Herodes que prende Pedro, que mata Tiago e tem uma ameaça de morte para com Pedro, ele viu o quê? Que um homem foi crucificado, recebeu o atestado de óbito, foi colocado dentro do sepulcro, mas ao terceiro dia, eu vou repetir, mas ao terceiro dia, Herodes sabe, sabe o que? Que a igreja é estranha. Você está entendendo? Não é sobre quem você é, não é sobre quem você é, mas é sobre o que você carrega. A palavra do Senhor para alguém hoje aqui é: o teu adversário não está entendendo nada. Como é que pode um homem que já estava morto ressuscita e aparece aqui no nosso meio? Quem está sentindo essa presença aqui? Herodes sabe que pode ele tentar paralisar, mas não vai adiantar. É por isso que ele coloca 16 homens. Agora, será que você consegue deixar claro para você o porquê de tantas guerras? Será que consegue deixar claro para você o porquê de tantas lutas? Herodes sabe que quando a igreja está presente, algo diferente acontece.
posso dizer, tem pessoas que estão sentadas aqui que já era para estar morto, para estar morta, mas por causa que tem um pastor, por causa que tem uma liderança, de joelho dobrado, o Senhor repreendeu a morte e disse: vai haver vida, vai haver milagre. Já era para tu estar de mão levantada recebendo essa palavra. Haverá vida. Prosseguimos para o texto. Diz a palavra do Senhor que agora Pedro está lá guardado por 16 homens. E aqui chega uma parte que eu acho muito linda. E qual é? É que naquele momento que ele está guardado na prisão por 16 homens, tem uma sentença de morte sobre ele. O que ele vai fazer nesse momento? Ele vai dormir. Isso aqui é para quem gosta de Bíblia. Pedro vai dormir. Aí eu fiquei pensando comigo, o que eu e você faríamos no lugar de Pedro, sabendo que iremos morrer daqui a alguns dias? O que eu e você faríamos preso por não cometer nada de ilícito, mas simplesmente por carregar a presença e levar o evangelho? Vem cá, olha que lindo. Pedro vai dormir. E a pergunta do Senhor para hoje, alguém que está sentado aqui, é: por que você parou de dormir? Por que você parou de descansar? Por que você não consegue mais colocar a cabeça no travesseiro e dormir como antes? Quanto tempo mais você não consegue descansar? Às vezes pega no cochilo e quando vê, acorda de novo. Há quanto tempo mais você não consegue dormir? Essa palavra é direcionada para a vida de alguém que está aqui. Quanto tempo mais? E Pedro vai fazer o que naquele momento? Eu vou descansar. Parece que eu vejo Pedro se agarrar no salmo que diz assim: me deito, logo adormeço, me recomponho de novo, pois o Senhor me sustenta. Diga isso para quem está do teu lado: vai descansar. Diga para quem está do teu lado: vai descansar, porque o Senhor te sustenta. Por 30 segundos eu quero te convidar a glorificar ao teu Deus que te sustenta. Eu não vim aqui simplesmente por movimentos, mas eu vim aqui nessa noite porque o Deus que cura está dizendo para alguém: hoje tu para de tomar esse medicamento para conseguir dormir. Eu estou profetizando aqui agora. Eu estou profetizando do altar para quem quiser receber. Hoje tu para de tomar esse medicamento e vai conseguir dormir. Eu estou profetizando para quem está em casa agora, ao vivo nessa live. Você vai conseguir dormir. Você vai. Quem recebe isso aqui? O minacandoremanagassoremanagassoremaga. Orando para pessoas que não conseguem. Quanto tempo mais tu não consegue colocar a cabeça no travesseiro e descansar? Tantos problemas, tantas preocupações, e parece que você perdeu a direção que Deus tem para a tua vida. Deixa eu te dizer, enquanto você ficar tentando resolver do teu jeito, tu vai sempre ficar perdido no caminho.
O Senhor falou uma frase comigo e eu quero compartilhar com você. Carrego ela comigo e espero que você carregue a partir de hoje. Tem muita gente vivendo de atalhos. E quem vive de atalho se perde no caminho. Quer ver? Sabe aquelas pessoas que viajam? Todos nós viajamos e usamos às vezes aquele aparelho GPS, não é verdade? Você não usa lá o Waze, o Google Maps, tantos outros, não é? Mas você já ouviu relatos de pessoas, e talvez tem pessoas que estão sentadas aqui, que já vivenciaram situações desse jeito. E qual é? Usa lá o mapa, o Google Maps, o Waze, aí enfrenta um trânsito, do nada o Waze fala assim, corta lá para a direita. E vai economizar tanto do teu tempo. Pega esse atalho ali, sai lá na frente. Está tão engarrafado que a pessoa está tão ansiosa para chegar que ela faz o quê? Pega o atalho. E quando ela pega esse atalho que o GPS dá, muitas das vezes acontece o quê? Ela cai dentro de comunidades, é morta, é roubada, levam seu carro, seus pertences. Você já conhece histórias assim ou se aconteceu talvez com você? E talvez se aquela pessoa tivesse continuado ali naquele engarrafamento por alguns minutos, não tinha acontecido aquilo na vida dela. O que eu quero dizer isso aqui para você? Para você aplicar na tua vida. É que enquanto você ficar tentando pegar atalhos para chegar mais rápido, você vai se atrapalhar no meio do caminho. Até porque, repito, quem vive de atalhos se perde no caminho, mas quem vive na direção de Deus alcança o destino. Diga para quem está do teu lado, continua na direção de Deus para alcançar o destino. Sabe o que Deus está dizendo? Suporta esse momento de dor mais um pouco, tu vai chegar no teu destino, Uminacel. E eu estou sentindo uma autoridade de Deus aqui. Suporta a dor um pouquinho mais, suporta essa aflição um pouquinho mais. Ei, mulher de Deus, ei, homem de Deus, ei, você que está aqui nessa noite, suporta um pouquinho mais, aguenta um pouquinho mais. Por quê? Porque logo, logo tu vai chegar no destino que Deus tem para a tua vida. Quem tem mão para levantar e receber essa palavra profética? Pedro vai dormir, e quando ele está dormindo, acelerando para terminar, e orar pela tua vida, diz o texto, que de repente, o anjo do Senhor, irmão, eu gosto tanto do de repente de Deus. Tem mais alguém aqui que gosta do de repente de Deus? Tem gente até que sorriu para mim quando eu falei do de repente de Deus, e eu achei tão bonito esse sorriso. Posso dizer para você, o de repente de Deus é tão lindo. E o que é o de repente de Deus? Sabe aquele momento que você está olhando e está dizendo assim, realmente, esse vai ser o meu final. Aí de repente, Deus chega, sabe? Quem já viveu esse momento aí? Quem já viveu aquele momento que você fica preocupado por algumas situações, independente de qual seja, não simplesmente em cenário de morte, mas sabe aquele cenário talvez de desemprego, aí tu fica lá apavorado, mas de repente o teu telefone toca. Eu quero liberar para alguém aqui, vai acontecer por essa semana o de repente de Deus na tua vida. Só 3, 4 mãos ficou levantada. Eu vou dizer de novo, o de repente de Deus vai acontecer na tua vida. Ó, tem gente que até catou a mão aí de alguém aí, então se quiser cata, porque eu quero dizer, vai subir nesse altar para contar, o de repente de Deus aconteceu na minha vida, não por causa de mim, mas por causa da palavra. O de repente Deus chega na vida de Pedro. E quando de repente Deus chega na vida de Pedro, o anjo do Senhor desce na prisão, e Pedro está num sono tão profundo que ele nem acorda com a presença do anjo. Imagina, irmão, aquela claridade, um anjo, um ser angelical, lindo,
bonito. Imagina comigo. O anjo, quando desce, Pedro nem acorda. O anjo tem que fazer o que para Pedro acordar? Toca Pedro na ilharga, toca Pedro do lado. Acorda, Pedro. E Pedro acorda. E diz o texto que naquele momento Pedro se levanta. Ou melhor, o anjo diz para ele: Pedro, levanta-te. E ele se levanta. O que eu acho bonito do texto é que quando Pedro se levanta, diz o texto, olha lá, as algemas caem. Isso aqui é só para quem gosta de Bíblia. Quando o anjo libera uma palavra, Pedro obedece, e quando ele obedece, o que prende ele cai. Você está entendendo o mistério da obediência? Eu não obedeço porque quero ser bajulado por ninguém, mas eu obedeço porque sei que é através da obediência que Deus vai liberar a bênção sobre a minha vida. Quando ele obedece a ordem, qual é a ordem? Levanta-te. Levantar-se se dizendo sobre posicionar. O posicionamento em Deus vai fazer na sua vida coisas que te prendem soltar. Você está entendendo o que eu quero liberar sobre a tua vida? Quando Pedro está com a mão ali presa, olha o que o adversário está dizendo para ele: olha, Pedro, tua mão não pode mais ir para o arado. Mão presa não consegue trabalhar. Prende a mão dele, porque com a mão presa ele não canta mais. Prende a mão dela, porque com a mão presa ela não prega mais. Prende a mão dela, que no ministério de dança ela não vai conseguir participar mais. Prende a mão dela, prende a mão dele, porque na liderança não vai conseguir atuar. Ah, se o teu adversário soubesse. O que eu quero dizer sobre a tua vida é que não há algema capaz de paralisar o que Deus tem sobre você. E ainda que alguém tentou te algemar, dizendo que para você não tem mais jeito, diz Deus na minha boca: levanta-te, mulher, levanta-te, homem. Por quê? Porque vai ser hoje que essa algema cai por terra e você volta a colocar a mão no arado. Você volta a colocar a mão no arado. Eu estou contemplando algemas caindo por terra aqui agora. Eu estou contemplando. Tem algemas caindo agora. Será que tem gente que ainda dá glória aqui? Será que tem gente que ainda fala em línguas estranhas? Será que tem gente que ainda chora na presença? Você vai ficar olhando para o irmãozinho que está do teu lado até quando? Ah, se ele dá glória, eu dou glória. Se ele der aleluia, eu dou... Não. O negócio é o seguinte: eu glorifico porque quero sentir. Eu glorifico porque quero sentir. E eu estou sentindo o quê? Tem Pentecoste descendo nesse... Ai. Diga para quem está do teu lado: se posicione. Quando Pedro se posiciona, a algema cai. O anjo não precisou dizer para a algema: algema, solta. Não. Pega a chave da algema. Não.
Você está entendendo? O segredo está quando eu me posiciono. Até quando você vai ficar sem se posicionar na obra de Deus? O Senhor está chamando pessoas aqui para um posicionamento espiritual. Ei, mulher de guerra, mulher de oração, mulher de busca, homens de guerra, homens que batalham, homens que vão para o quarto e ainda oram, que acreditam no poder de Deus, que acreditam no milagre. Cadê você nessa noite aqui? Cadê? Eu estou à procura, diz o Senhor. Eu estou à procura de valentes que não fogem em meio à batalha, mas encaram de frente dizendo: eu sei que quem prometeu me garante. Eu sei que quem prometeu me garante. Posso dizer? Pode até a terra falar algo a teu respeito, mas o que prevalece é a palavra de Deus na tua vida. Quem tem palavra não morre. Antes de ver o que Deus vai fazer, eu vou de novo. Quem tem palavra não vai perecer antes de ver o que Deus vai fazer na tua casa por esses dias. O teu esposo Deus vai salvar, a tua filha Deus vai salvar, o teu marido Deus vai salvar, a tua esposa Deus vai salvar. Quem crê que está acontecendo hoje um mover de águas na tua casa? Diz o texto que Pedro se levanta, a algema cai, e naquele momento, o anjo diz para ele: Pedro, agora se arruma. Aí eu fiquei perguntando comigo mesmo: quem em presídio de segurança máxima vai se preocupar em se arrumar para sair daquele cenário? Hein, meu irmão? Quem? Se eu estou no lugar de Pedro, eu ia colocar qualquer roupa, ia sair despenteado. Perfume? Para quê? Eu estou saindo do cenário, eu estou saindo desse momento de dor. Para que eu vou preocupar em colocar o melhor sapato? Ah, meu irmão. Aí sabe o que Deus falou comigo? João, você precisa entender. Entendeu o que, Senhor? É que do lado de fora tem pessoas esperando o quê? Pedro sair desse cenário para ser morto. Me permita, eu vou descer aqui. Que nesse cenário tem pessoas do lado de fora esperando Pedro sair para ser morto. Era machoramai. E sabe o que Deus falou comigo? Fala para mim, igreja, porque tem gente que está sentado aí neste momento, que está vivendo um cenário que tem gente esperando assim: vamos ver até quanto que ele vai suportar. Vamos ver até quando que ele vai aguentar. Aguentar o quê? Vivenciar isso que ele está passando. E sabe qual é a mensagem de Deus para a vida de alguém que está aqui? Se arruma. Ó, tem gente entendendo. Se arruma para quê? Nós vamos sair daqui. Tá, mas nós vamos sair como? Nós vamos sair arrumados. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? Coloca a melhor roupa que você tem no teu armário. Sabe aquele terno de grife que tu tem?
aquele salto escarpante que você tem, coloca ele. Você está entendendo o que Deus está dizendo para alguém aqui? Porque tu não vai sair desse cenário da forma que tem gente do lado de fora pensando. Tu vai sair daí de cabeça erguida. Erguida por quê? Porque tu tem palavra, e a palavra te garante. Se arruma. Porque tu tem promessa, e a promessa prevalece sobre aquilo que a terra está falando. Se arruma. Se arruma, mulher. Quanto tempo mais? Tu não coloca aquela melhor saia, aquele melhor vestido, aquela melhor calça, aquela melhor blusa, porque está com medo do que vão falar a teu respeito. Vem cá, meu irmão, para de fazer vergonha para esse anjo que está do teu lado. Se arruma. Diga para quem está do teu lado da forma mais carinhosa: se arruma. Eu não estou dizendo que você está desarrumado, não. Você está entendendo? Traz para o lado espiritual aqui que eu estou falando. Traz para o lado espiritual. Deus está dizendo: volta, volta, volta. Volta, volta a se arrumar. Volta a olhar no espelho e dizer: Satanás, tu até tentou me matar, tu até tentou me envergonhar, mas olha eu aqui de pé. 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 E eu quero te dizer o que? Eu vou adorar ao meu Senhor, independentemente da circunstância. Já estou encerrando. E quero dizer para alguém que está aqui nessa noite: volta a se arrumar. Volta a fazer teu cabelo, mulher. Volta a cortar o teu cabelo, homem. Porque tu não vai sair desse jeito que tu está pensando. Tem honra chegando para a vida de pessoas aqui nessa noite. E essa honra não é sobre você brilhar, ser estrela. Não, é que Deus está dizendo. Lembra quando o salmista diz: preparas uma mesa. Será que tem alguém para pegar isso aqui? Preparas uma mesa. No que? Na presença dos meus inimigos. O que eu quero dizer para você é que tem gente que vai ter que olhar para você na mesa, olhar nos teus olhos e dizer: como é que pode? Tentei matar, mas está vivo. Tentei calar. Vem comigo porque eu preciso correr. Pedro se arruma. Glorifica Jesus enquanto eu bebo dessa água, por favor. Clima toda hora esquenta, esfria, não há garganta que aguente, né, irmão? Diz o texto que Pedro agora sai daquele local que ele estava, passa a primeira guarda, está com um anjo, passa a primeira guarda, passa a segunda guarda, e os soldados que guardavam ele. O texto não entra em detalhes com os soldados, você está entendendo? Porque não importa, irmão, não importa. Os soldados aqui nesse momento não importa. Não sabemos se eles ficaram cegos, se caíram, se viram, se não viram. Uma coisa eu sei, o que? Está acontecendo um mover diferente naquele lugar. Está acontecendo algo diferente. Diz o texto que Pedro passa a primeira guarda, passa a segunda guarda e chega agora no portão de ferro. Diz o texto que quando ele chega no portão de ferro, ele abre o portão? Sim ou não? Não. Ele chuta o portão? Sim ou não? Quem gosta de Bíblia aí, vamos? Sim ou não? Não. Ele grita com o portão. Já sei. Ele usa a força do braço dele com o portão. Brincadeiras à parte. Ele treina, ele deve treinar, ele deve ter um corpo bonito, sarado. Ele foi na força, no braço aqui, ó. Usou um ferro. Não fez nada. O que aconteceu? Ele se aproxima do portão de ferro. E o que acontece? Já que ele não faz nenhuma dessas ações,
Diz o texto que o portão se... Já era para tu estar levantando do teu lugar e dando glória e entendendo a palavra que eu estou liberando aqui, meu irmão. O que eu quero dizer para você é que você não vai precisar brigar com esse portão que está na tua frente. Você está entendendo? Tu pode ser até forte, tu pode ter força, pode até ter poder aquisitivo, mas para essa situação Deus está dizendo: sou eu que vou abrir. A pastora Roberta deu um aleluia tão grande aqui que me trouxe a profetizar sobre a vida de alguém nesse momento. Eu quero liberar sobre você. Não vai precisar brigar com o portão, não vai precisar usar nem a chave com esse portão de ferro, não vai precisar chutar esse portão, porque a presença vai abrir esse portão. Eu gostei desse glória, aumenta esse nível aí, porque eu estou ouvindo. Tem portão de ferro se abrindo agora. Meu irmão, eu estou dizendo para você que o ferro olhou para Pedro, o ferro olhou para o anjo e disse: espera aí, tem algo diferente. Opa, entendi o comando. Qual é o comando? Abre. Aí os estudiosos estão olhando para mim agora, os que aí fora não acreditam na palavra, para mim e para você, está dizendo: você é louco dizer que ferro olhou para o anjo, ferro olhou para Pedro? Peraí, João, ferro é um objeto inanimado, e objeto inanimado não se tem reação. E você está dizendo que um ferro, um objeto inanimado, tem uma reação? Sim. Vem cá, é porque talvez tem gente que nunca leu aquele texto. Lá em 1 ou 2 Samuel, se não me foge da memória, o capítulo 5, se não me engano, de 1 Samuel, capítulo 5, se não me engano, ou 2 Samuel, diz o texto que os fariseus pegaram, raptaram, roubaram a arca do Senhor e levaram para onde, João? Para dentro do templo de Dagon. O Deus Dagon, Deus com D minúsculo. Vem cá, você vai entender porque eu vim para cá. Diz o texto que eles pegaram a arca, a presença do Senhor. Hoje nós temos a presença do Senhor dentro de nós, mas antes a presença era trazida na arca. A arca, ela não podia ser levada de qualquer forma. Não, você já ouviu relatos de pessoas que morreram, que pessoas que pereceram porque não carregaram a arca da forma devida. Então nós estamos dizendo que eles estão levando a própria presença de Deus para tentar envergonhá-la. Meu irmão, a Bíblia diz que os fariseus pegam a arca do Senhor e coloca de frente para a estátua de barro. Repita comigo: estátua de barro. Quem está comigo ainda? Diga glória a Deus. Já estou terminando. Eu quero liberar isso sobre você. Você tem mais alguns minutinhos? Estátua de barro. Guarda essa palavra. Barro. Falei de ferro e agora estou falando de barro. Guardou aí? Ferro e barro. Dois objetos, duas coisas inanimadas que não se tem reação. Há lá uma estátua de barro, objeto inanimado. E a estátua era do Deus Dagon. Não pense você que era uma estatuazinha pequena, uma estatuazinha, não, meu irmão. Era pesada, era grande, era alta, era viçosa, para todos ver. Até porque eu estou falando de um Deus de um povo, um Deus com D minúsculo. Entende isso aqui? Então eles colocam a arca do Senhor de frente para a estátua de Dagon, dizendo: olha só,
só. Aí olha, lá a arca daqueles que dizem que é o Deus vivo, que lá a arca, a presença, lá ó, está de frente para a estátua do nosso Deus, achando que envergonhou, achando que venceu. Esses homens vão embora do templo, e diz que quando raia o sol, eles voltam para dentro do templo, e quando chegam dentro do templo, diz o texto que está lá a estátua. Como que está a estátua? Caída de frente para a arca, caída. Meu irmão, o que eu quero dizer para você é, a estátua entendeu o que? Tem uma presença diferente aqui. Ei, presta atenção, escuta, você já vai da glória. Diz o texto que os homens falam assim: foi o vento. Irmão, o vento, eu estou falando de uma estátua muito forte, mas eles, incrédulos, não querendo entender que é a presença que move, dizem o que? Levanta de novo a estátua, coloca aí, levantam a estátua, coloca a estátua lá bonitinha de Dagon. Diz o texto que eles saem do templo de novo, e no dia seguinte eles voltam. Quando eles chegam no dia seguinte, está lá a estátua caída novamente, mas agora ela não está só caída, está com a cabeça cerrada, os punhos cerrados. Você está entendendo? A presença de Deus, ela move objetos inanimados. Que eu quero liberar para você, enquanto eu dei a volta nessa história, barro é criatura, foi criado do Criador. Nós viemos do barro, diz o texto, feitos do barro, ferro, tudo feito pelo Criador. Quem acredita nisso? Eu acredito e tenho convicção. Então você está entendendo? Quando Pedro chega de frente para a porta de ferro, a porta entende o que? Tem presença. Tem presença de quê? Tem presença de Criador na casa. Opa, abre as portas. Deus está dizendo para alguém aqui: não vai ser pela força do teu braço, mas é pela presença que tu carrega. Eu sei que você já está acostumado comigo. Segura na mão de alguém aí, segura, mas não solta não, bem firme, segura. Diga para ele: por causa da presença, vai abrir, mais forte, vai abrir. Quem está escutando esse barulho de portão abrindo aí? O minacandora barando céu e calabaraga. É Deus dizendo: por causa desse congresso tem portão de ferro se abrindo aí. Alabaracantorebarai de calabaraço. Tem portão de ferro se abrindo aí, meu irmão, minha irmã. Chore mesmo, hoje esse cenário vai mudar. Chore mesmo, essa circunstância vai mudar. Tem novidade de vida chegando para você. Pode levantar a tua mão e glorificar a Jesus aí agora, meu irmão. Fecha minha Bíblia aqui. Pedro sai da prisão, e o texto diz que quando, irmão, esse milagre que acontece com Pedro aqui, pastor Adilson, eu sou ousado em dizer que o milagre do portão de ferro, isso aqui é para quem gosta de Bíblia, o milagre do portão de ferro se abrir é mais poderoso do que o mar vermelho se abrir. Aí tem gente pensando agora: João, é só um portão, olha a extensão do mar. Verdade, mas quem disse para você que Deus olha por tamanho?
de extensão terrena. Vem cá, já que você não acredita, eu te provo. Para o Mar Vermelho se abrir, precisou de 3 coisas. Primeira coisa, precisou de clamar. E Moisés clamou. Segunda coisa, precisou de marchar. Moisés, diga ao meu povo que marche. E tu, estende o teu bordão, estende o teu cajado sobre o mar. Ou seja, precisa até mais que 3, precisa de 4 coisas. Quarta coisa, precisou de vento. Olha lá, e soprou um vento oriental. Está no texto, Êxodo capítulo 14. 4 coisas: clamar, movimento, estender o cajado e vento. Tá, e o que precisou para esse portão se abrir? Tem alguém aqui que pegou. Só da presença. Não estou dizendo que tem um milagre maior do que o outro, que aconteceu com um. Não. O que eu estou dizendo para você é que às vezes tu pensa que tu vai precisar marchar. Às vezes tu pensa, e vai ter vezes que vai ter mesmo. É que às vezes tu pensa que tu vai ter que chorar. É que às vezes tu pensa que tu vai ter que precisar berrar. Não, o Senhor está dizendo, basta estar só na posição que o portão. Estou dizendo isso aqui para quem gosta de Bíblia. Haverá vezes, vem cá, lembra de Elias na caverna? Soprou furacão, soprou tudo isso, aquilo, e o Senhor veio numa brisa suave. Às vezes Deus se manifesta no vento, mas também se movimenta, sabe quanto? E se manifesta como? No silêncio. Estou dizendo para alguém que está desesperado aí, porque não está ouvindo a voz de Deus. Eu não consigo ouvir. Fica na posição, porque o céu já está trabalhando em teu favor. Pedro sai daquele cenário, vira a esquina, o anjo se aparta, e naquele momento cai a ficha de Pedro. O que? Não é simplesmente uma visão que eu estou tendo, é real. Pastora Dilson, eu fiquei pensando comigo, o que esse homem já está acostumado a ver, para ele achar que aquilo ali é somente uma visão? Aí o céu já falou comigo, João, você precisa entender, portões de ferro só se abrem para quem já está acostumado a andar comigo todo dia. Porque tem gente que está falando assim, eu quero tanto que acontece, não acontece nunca. Aí o céu está falando, está andando constantemente comigo? Como é que está a tua vida comigo, hein? Ele vai agora para a casa da irmã Maria. Repita comigo, casa da irmã Maria. Quando ele chega na casa da irmã Maria, a casa da irmã Maria era uma casa grande, porque é na casa da irmã Maria que está reunida toda a igreja orando por Pedro. Irmã Maria devia ter condições. A casa dela não era pequena, era uma casa grande. Estou falando de um culto de oração. Devia nem ter a quantidade toda de pessoas que foram convertidas. Mas a casa da irmã Maria não era uma casa comum, era uma casa de quem tinha condições. Portanto, que quando Pedro chega no portão de madeira da casa da irmã Maria, o que a irmã Maria faz? Manda o diácono, manda o obreiro, manda um homem valente. Não, manda quem? Manda a empregada. Manda quem? Manda a Rod. Manda a serva. Vem cá, né? Todo mundo lá dentro estava com medo, irmão. Aí manda quem? Manda a empregada. Corajosa. Imagina a Rod saindo, irmão. Vem cá. Eu estou dizendo para você que a igreja está sendo perseguida. O povo está com medo. Manda a empregada. Vai lá, Rod. Pedro está lá na porta. No portão de madeira. Repita comigo, portão de madeira. Quero ressaltar para você que nesse texto eu estou pregando sobre 2 portões: portão de ferro e portão de madeira.
2 portões. Quando ele está no portão de madeira, diz o texto que ele está lá insistindo, ou seja, ele está batendo, ele está chamando, até que Rode sai, escuta a voz de Pedro. Ela está tão atônita, ela está tão alegre com o que está acontecendo, que o que ela faz? Ela volta para dentro da casa. Ela nem consegue ter a ação de abrir o portão, não, ela volta para dentro da casa. E quando ela volta para dentro da casa, ela diz: olha, Pedro está aí fora. Aí o povo está lá dentro. O que o povo diz? Menina, estás louca. Agora, será que você consegue entender porque todo mundo te chama de louco? Posso dizer? Quando disserem para você assim: faz esse projeto não, porque você está louco. Vai sim, Deus está contigo. Não faz isso não, isso aí não vai dar certo não. Estás louco. Rod, quem está lá fora é o anjo de Pedro. Até porque eles estão acostumados com essa teoria de que cada um tem o seu anjo. Tem o anjo de Pedro, tem o anjo do pastor Malaquias, tem o anjo da pastora. Não tem essa. Não é o anjo de Pedro que está. Não, é o próprio Pedro que está lá fora. Rod, volta. E Pedro está insistindo. Repita comigo: Pedro está insistindo. 2 portões. Quando ela abre o portão, ela vê que é Pedro. E Pedro entra para dentro da casa e todo mundo se alegra. Vai apertar um pouquinho, mas é porque Deus está confrontando alguém aqui para trazer uma mudança na tua oração. Porque tem gente que está orando, não está recebendo, porque está orando errado. Sabia que você tem que pedir discernimento a Deus para orar? Às vezes tu está orando por uma coisa, pedindo misericórdia, e Deus está dizendo: meu filho, sou eu que estou movendo. Tem coisas que é a mão de Deus, e você está dizendo: misericórdia. E Deus está falando: eu estou com a minha mão. Peça discernimento para orar. Não ore de qualquer jeito. Aí sabe o que Deus falou comigo? João, você viu? O quê? As pessoas lá dentro estavam orando, dizendo, sei lá, talvez: Senhor, solta Pedro. Senhor, solta Pedro. Senhor, liberta Pedro. Aí quando o milagre chega, eles mesmos não acreditam. Como é que pode? Você está entendendo a advertência que o Senhor está te dando hoje aqui? Ele está dizendo para você: pare de orar por coisas que você mesmo, quando está orando, nem acredita mais que eu sou capaz de resolver. Quando você dobra o joelho já dizendo: vou orar, mas você já está orando sendo um derrotado. Quando você tomar essa ação aqui, entenda, Deus já está te garantindo a vitória. Para, o teu glória poderia ter sido maior. Quando você tomar essa ação aqui, é o céu dizendo: opa, o cenário está todo fechado, mas mesmo assim ela ainda acredita. Está tudo dando errado, mas mesmo assim ela crê. Está tudo parecendo não ter saída, mas mesmo assim o joelho dela está no chão. Quem pode levantar a mão e glorificar a Jesus? Se coloque de pé com a permissão. Posso, pastor? Se coloque de pé nessa noite. Repita comigo mais uma vez: 2 portões. Portão de ferro, Deus abre para Pedro. Interessante, né? Não precisou de força, não precisou de vento, não precisou de empurrar, de bater, não. O Senhor abre. Mas quando Pedro chega no portão de madeira, Deus também não tinha o poder de abrir o portão? Sim ou não? Então por que o Senhor não abre? Olha aí, quem falou isso aí? A gente tem que bater. Tá, João, mas você disse no portão de ferro que ele não precisou bater, e agora tu está dizendo que tem que bater? Portão de ferro e madeira. 2 portões. Um mais rígido do que o outro. Quem concorda comigo? Ferro
firmeza, mais firme. Não que o portão de madeira seja algo fraco, eu estou falando de ferro, mais forte, mais firme. Aí o Senhor está dizendo: você precisa entender que aquilo que é impossível para você, eu resolvo. Mas aquilo que está ao teu alcance, persevera. Para, o teu glória poderia ter sido melhor. Aquilo que você pode, persevera. O portão só de ferro só abriu lá atrás, porque o Senhor conhecia Pedro e sabia que quando ele estava de frente para os portões de madeira, ele não desistia, mas ele perseverava. Vai abrir. Vai abrir. Vai abrir. Vai abrir. Vai abrir. Shemaná, canto. E é debaixo dessa palavra que eu quero orar por pessoas aqui, rápido. Pessoas específicas. Você que ouviu essa palavra e disse: verdadeiramente o Senhor falou comigo. Não venha para me agradar, para agradar ao pastor, não. Venha se você sentiu-se tocado por essa palavra e disse: verdadeiramente eu preciso me posicionar para aquilo que está prendendo a minha vida soltar.